A ciência de ficar rico. Prefácio. Este livro é pragmático, não filosófico, um manual prático, não um tratado sobre teorias. Ele é destinado aos homens e mulheres cuja necessidade mais urgente é dinheiro, que desejam enriquecer primeiro e filosofar depois. Ele é para aqueles que, até agora, não encontraram nem o tempo, os meios, nem a oportunidade de se aprofundar no estudo da metafísica, mas que querem resultados e que estão dispostos a tomar as conclusões da ciência como base para a ação, sem entrar em todos os processos pelos quais essas conclusões foram alcançadas. Espera-se que o leitor tome as declarações fundamentais pela fé, assim como tomaria declarações sobre uma lei de ação elétrica se fossem promulgadas por um Marconi ou um Edison, e, tomando as declarações pela fé, que ele provará sua verdade agindo sobre elas sem medo ou hesitação. Todo homem ou mulher que fizer isso certamente ficará rico, pois a ciência aqui aplicada é uma ciência exata, e o fracasso é impossível. Para o benefício, no entanto, daqueles que desejam investigar teorias filosóficas e assim garantir uma base lógica para a fé, citarei aqui certas autoridades. A teoria monística do universo, a teoria de que um é tudo, e que tudo é um, que uma substância se manifesta como os muitos elementos aparentes do mundo material, é de origem hindu, e vem gradualmente conquistando seu caminho no pensamento do mundo ocidental por 200 anos. É a fundação de todas as filosofias orientais, e daquelas de Descartes, Spinoza, Leibniz, Schopenhauer, Hegel e Emerson. O leitor que deseja aprofundar-se nos fundamentos filosóficos disto é aconselhado a ler Hegel e Emerson por si mesmo. Ao escrever este livro, sacrifiquei todas as outras considerações à clareza e simplicidade do estilo, para que todos pudessem entender. O plano de ação aqui estabelecido foi deduzido das conclusões da filosofia, foi completamente testado e suporta o teste supremo do experimento prático, funciona. Se você deseja saber como as conclusões foram alcançadas, leia os escritos dos autores mencionados acima, e se você deseja colher os frutos de suas filosofias na prática real, leia este livro e faça exatamente o que ele lhe diz para fazer. O autor. Capítulo 1. O direito de ser rico. O que quer que se diga em louvor à pobreza, o fato é que não é possível viver uma vida realmente completa ou bem-sucedida a menos que se seja rico. Nenhum homem pode atingir sua maior altura possível em talento ou desenvolvimento da alma a menos que tenha muito dinheiro, pois para desdobrar a alma e desenvolver talento ele deve ter muitas coisas para usar, e ele não pode ter essas coisas a menos que tenha dinheiro para comprá-las. Um homem se desenvolve em mente, alma e corpo ao fazer uso de coisas, e a sociedade é organizada de tal forma que o homem precisa ter dinheiro para se tornar possuidor de coisas, portanto, a base de todo avanço do homem deve ser a ciência de enriquecer. O objetivo de toda a vida é o desenvolvimento, e tudo que vive tem um direito inalienável a todo o desenvolvimento que é capaz de atingir. O direito do homem à vida significa seu direito de ter o uso livre e restrito de todas as coisas que podem ser necessárias ao seu pleno desenvolvimento mental, espiritual e físico, ou, em outras palavras, seu direito de ser rico. Neste livro, não falarei de riquezas de forma figurada. Ser realmente rico não significa estar satisfeito ou contente com pouco. Nenhum homem deve estar satisfeito com pouco se for capaz de usar e aproveitar mais. O propósito da natureza é o avanço e o desdobramento da vida, e todo homem deve ter tudo que pode contribuir para o poder, elegância, beleza e riqueza da vida. Estar contente com menos é pecaminoso. O homem que possui tudo o que quer para viver toda a vida que é capaz de viver é rico, e nenhum homem que não tenha muito dinheiro pode ter tudo o que quer. A vida avançou tanto e se tornou tão complexa que até mesmo o homem ou a mulher mais comum precisa de uma grande quantidade de riqueza para viver de uma maneira que se aproxime da completude. Cada pessoa naturalmente quer se tornar tudo o que é capaz de se tornar. Esse desejo de realizar possibilidades inatas é inerente à natureza humana. Não podemos deixar de querer ser tudo o que podemos ser.
Sucesso na vida é se tornar o que você quer ser. Você pode se tornar o que quer ser apenas fazendo uso das coisas, e você pode ter o uso livre das coisas apenas quando se torna rico o suficiente para comprá-las. Entender a ciência de ficar rico é, portanto, o mais essencial de todos os conhecimentos. Não há nada de errado em querer ficar rico. O desejo por riquezas é realmente o desejo por uma vida mais rica, mais plena e mais abundante, e esse desejo é digno de louvor. O homem que não deseja viver mais abundantemente é anormal, e assim o homem que não deseja ter dinheiro suficiente para comprar tudo o que quer é anormal. Há 3 motivos pelos quais vivemos: vivemos para o corpo, vivemos para a mente, vivemos para a alma. Nenhum deles é melhor ou mais santo do que o outro, todos são igualmente desejáveis, e nenhum dos 3, corpo, mente ou alma, pode viver plenamente se qualquer um dos outros for cortado da vida e expressão plenas. Não é certo ou nobre viver apenas para a alma e negar a mente ou o corpo, e é errado viver para o intelecto e negar o corpo ou a alma. Estamos todos familiarizados com as consequências repugnantes de viver para o corpo e negar tanto a mente quanto a alma, e vemos que a vida real significa a expressão completa de tudo que o homem pode dar através do corpo, mente e alma. Não importa o que ele possa dizer, nenhum homem pode ser realmente feliz ou satisfeito a menos que seu corpo esteja vivendo plenamente em todas as funções, e a menos que o mesmo seja verdade para sua mente e sua alma. Onde quer que haja possibilidade não expressa, ou função não realizada, há desejo insatisfeito. O desejo é possibilidade buscando expressão, ou função buscando desempenho. O homem não pode viver plenamente no corpo sem boa comida, roupas confortáveis e abrigo aquecido, e sem liberdade de trabalho excessivo. Descanso e recreação também são necessários para sua vida física. Ele não pode viver plenamente em sua mente sem livros e tempo para estudá-los, sem oportunidade de viajar e observar, ou sem companhia intelectual. Para viver plenamente na mente, ele deve ter recreações intelectuais e deve se cercar de todos os objetos de arte e beleza que ele seja capaz de usar e apreciar. Para viver plenamente na alma, o homem precisa ter amor, e a pobreza nega a expressão do amor. A maior felicidade de um homem é encontrada na concessão de benefícios àqueles que ele ama. O amor encontra sua expressão mais natural e espontânea na doação. O homem que não tem nada para dar não pode preencher seu lugar como marido ou pai, como cidadão ou como homem. É no uso de coisas materiais que um homem encontra vida plena para seu corpo, desenvolve sua mente e desdobra sua alma. Portanto, é de suprema importância para ele que ele seja rico. É perfeitamente correto que você deseje ser rico. Se você é um homem ou uma mulher normal, você não pode deixar de fazer isso. É perfeitamente correto que você deva dar sua melhor atenção à ciência de ficar rico, pois é o mais nobre e mais necessário de todos os estudos. Se você negligenciar esse estudo, você está negligenciando seu dever para consigo mesmo, para com Deus e para com a humanidade, pois você não pode prestar a Deus e à humanidade nenhum serviço maior do que fazer o máximo de si mesmo. Capítulo 2. Existe uma ciência para ficar rico. Há uma ciência de ficar rico, e é uma ciência exata, como álgebra ou aritmética. Existem certas leis que governam o processo de aquisição de riquezas. Uma vez que essas leis são aprendidas e obedecidas por qualquer homem, ele ficará rico com certeza matemática. A posse de dinheiro e propriedades surge como resultado de fazer as coisas de uma certa maneira. Aqueles que fazem as coisas dessa certa maneira, seja de propósito ou acidentalmente, ficam ricos, enquanto aqueles que não fazem as coisas dessa certa maneira, não importa o quanto trabalhem ou o quão capazes sejam, continuam pobres. É uma lei natural que causas semelhantes sempre produzem efeitos semelhantes, e, portanto, qualquer homem ou mulher que aprenda a fazer as coisas dessa certa maneira infalivelmente ficará rico. Que a afirmação acima é verdadeira é demonstrado pelos seguintes fatos. Ficar rico não é uma questão de ambiente, pois, se fosse,
todas as pessoas em certos bairros se tornariam ricas, as pessoas de uma cidade seriam todas ricas, enquanto as de outras cidades seriam todas pobres, ou os habitantes de um estado viveriam em riqueza, enquanto os de um estado vizinho estariam na pobreza. Mas em todo lugar vemos ricos e pobres vivendo lado a lado, no mesmo ambiente, e frequentemente engajados nas mesmas vocações. Quando dois homens estão na mesma localidade, e no mesmo negócio, e um fica rico enquanto o outro continua pobre, isso mostra que ficar rico não é, primariamente, uma questão de ambiente. Alguns ambientes podem ser mais favoráveis do que outros, mas quando dois homens no mesmo negócio estão na mesma vizinhança, e um fica rico enquanto o outro fracassa, isso indica que ficar rico é o resultado de fazer as coisas de uma certa maneira. Além disso, a capacidade de fazer as coisas dessa determinada maneira não se deve somente à posse de talento, pois muitas pessoas que têm grande talento continuam pobres, enquanto outras que têm muito pouco talento enriquecem. Estudando as pessoas que ficaram ricas, descobrimos que elas são um grupo mediano em todos os aspectos, não tendo maiores talentos e habilidades do que outros homens. É evidente que elas não ficam ricas porque possuem talentos e habilidades que outros homens não têm, mas porque elas acontecem de fazer as coisas de uma certa maneira. Enriquecer não é resultado de poupança ou poupança, muitas pessoas muito pobres são pobres, enquanto gastadores geralmente enriquecem. Nem é possível enriquecer fazendo coisas que outros não fazem, pois dois homens no mesmo negócio muitas vezes fazem quase exatamente as mesmas coisas, e um fica rico enquanto o outro permanece pobre ou vai à falência. De tudo isso, devemos chegar à conclusão de que enriquecer é o resultado de fazer as coisas de uma certa maneira. Se enriquecer é o resultado de fazer as coisas de uma certa maneira, e se causas semelhantes sempre produzem efeitos semelhantes, então qualquer homem ou mulher que consegue fazer as coisas dessa maneira pode ficar rico, e toda a questão é trazida para o domínio da ciência exata. A questão que surge aqui é se este certo caminho não pode ser tão difícil que apenas alguns podem segui-lo. Isso não pode ser verdade, como vimos, no que diz respeito à habilidade natural. Pessoas talentosas enriquecem, e cabeças duras enriquecem, pessoas intelectualmente brilhantes enriquecem, e pessoas muito estúpidas enriquecem, pessoas fisicamente fortes enriquecem, e pessoas fracas e doentias enriquecem. Algum grau de capacidade de pensar e entender é, claro, essencial, mas no que diz respeito à capacidade natural, qualquer homem ou mulher que tenha bom senso suficiente para ler e entender essas palavras certamente pode ficar rico. Também, vimos que não é uma questão de ambiente. Localização conta para alguma coisa, ninguém iria ao coração do Saara e esperaria fazer negócios bem-sucedidos. Ficar rico envolve a necessidade de lidar com homens, e de estar onde há pessoas com quem lidar, e se essas pessoas estão inclinadas a lidar da maneira que você quer lidar, tanto melhor. Mas isso é o mais longe que o ambiente vai. Se outra pessoa na sua cidade pode ficar rica, você também pode, e se outra pessoa no seu estado pode ficar rica, você também pode. Novamente, não é uma questão de escolher algum negócio ou profissão em particular. As pessoas enriquecem em todos os negócios e em todas as profissões, enquanto seus vizinhos na mesma vocação permanecem na pobreza. É verdade que você se sairá melhor em um negócio que você gosta e que é agradável a você, e se você tem certos talentos bem desenvolvidos, você se sairá melhor em um negócio que exige o exercício desses talentos. Além disso, você se sairá melhor em um negócio que seja adequado à sua localidade, uma sorveteria se sairia melhor em um clima quente do que na Groenlândia, e uma pescaria de salmão terá mais sucesso no noroeste do que na Flórida, onde não há salmão. Mas, além dessas limitações gerais, enriquecer não depende de você se envolver em algum negócio em particular, mas de você aprender a fazer as coisas de uma certa maneira. Se você está agora no negócio, e qualquer outra pessoa em sua localidade está ficando rica no mesmo negócio, enquanto você não está ficando rico,
é porque você não está fazendo as coisas da mesma maneira que a outra pessoa as está fazendo. Ninguém é impedido de enriquecer por falta de capital. É verdade que, à medida que você obtém capital, o aumento se torna mais fácil e rápido, mas quem tem capital já é rico e não precisa considerar como se tornar assim. Não importa o quão pobre você seja, se começar a fazer as coisas da maneira certa, começará a enriquecer e começará a ter capital. A obtenção de capital é parte do processo de enriquecimento e é parte do resultado que invariavelmente segue a realização das coisas da maneira certa. Você pode ser o homem mais pobre do continente e estar profundamente endividado, pode não ter amigos, influência ou recursos, mas se começar a fazer as coisas dessa maneira, deve infalivelmente começar a enriquecer, pois causas semelhantes devem produzir efeitos semelhantes. Se não tiver capital, pode obter capital, se estiver no negócio errado, pode entrar no negócio certo, se estiver no local errado, pode ir para o local certo, e você pode fazer isso começando em seu negócio atual e em seu local atual a fazer as coisas de uma maneira certa que gere sucesso. Capítulo 3. A oportunidade é monopolizada? Nenhum homem é mantido pobre porque a oportunidade foi tirada dele, porque outras pessoas monopolizaram a riqueza e colocaram uma cerca em volta dela. Você pode ser impedido de se envolver em negócios em certas linhas, mas há outros canais abertos para você. Provavelmente seria difícil para você obter o controle de qualquer um dos grandes sistemas ferroviários, esse campo é bastante monopolizado. Mas o negócio ferroviário elétrico ainda está em sua infância e oferece muito espaço para empreendimentos, e levará apenas alguns anos até que o tráfego e o transporte aéreo se tornem uma grande indústria e, em todos os seus ramos, darão emprego a centenas de milhares e talvez milhões de pessoas. Por que não voltar sua atenção para o desenvolvimento do transporte aéreo, em vez de competir com JJ Hill e outros por uma chance no mundo das ferrovias a vapor? É bem verdade que se você for um trabalhador empregado pelo fundo siderúrgico, você tem muito pouca chance de se tornar o dono da planta na qual trabalha, mas também é verdade que se você começar a agir de uma certa maneira, você pode logo deixar o emprego no fundo siderúrgico, você pode comprar uma fazenda de 10 a 40 acres, e se envolver em negócios como produtor de alimentos. Há uma grande oportunidade neste momento para homens que viverão em pequenas extensões de terra e as cultivarão intensivamente, tais homens certamente ficarão ricos. Você pode dizer que é impossível para você obter a terra, mas eu vou provar a você que não é impossível, e que você certamente pode obter uma fazenda se você for trabalhar de uma certa maneira. Em diferentes períodos, a maré de oportunidade se estabelece em diferentes direções, de acordo com as necessidades do todo e o estágio particular de evolução social que foi alcançado. Atualmente, na América, ela está se estabelecendo em direção à agricultura e às indústrias e profissões aliadas. Hoje, a oportunidade está aberta diante do trabalhador da fábrica em sua linha. Ela está aberta diante do homem de negócios que fornece ao fazendeiro mais do que diante daquele que fornece ao trabalhador da fábrica, e diante do homem profissional que atende ao fazendeiro mais do que diante daquele que serve à classe trabalhadora. Há muitas oportunidades para o homem que segue a maré, em vez de tentar nadar contra ela. Então os trabalhadores da fábrica, seja como indivíduos ou como classe, não são privados de oportunidade. Os trabalhadores não estão sendo mantidos para baixo por seus mestres, eles não estão sendo moídos pelos trustes e combinações de capital. Como classe, eles estão onde estão porque não fazem as coisas de uma certa maneira. Se os trabalhadores da América escolhessem fazer isso, eles poderiam seguir o exemplo de seus irmãos na Bélgica e outros países, e estabelecer grandes lojas de departamento e indústrias cooperativas, eles poderiam eleger homens de sua própria classe para cargos, e aprovar leis favorecendo o desenvolvimento de tais indústrias cooperativas, e em poucos anos eles poderiam tomar posse pacífica do campo industrial.
A classe trabalhadora pode se tornar a classe dominante sempre que começar a fazer as coisas de uma certa maneira. A lei da riqueza é a mesma para eles como é para todos os outros. Isso eles devem aprender, e permanecerão onde estão enquanto continuarem a fazer o que fazem. O trabalhador individual, no entanto, não é retido pela ignorância ou pela preguiça mental de sua classe, ele pode seguir a maré de oportunidade para a riqueza, e este livro lhe dirá como. Ninguém é mantido na pobreza por uma escassez no suprimento de riquezas, há mais do que o suficiente para todos. Um palácio tão grande quanto o Capitólio em Washington poderia ser construído para cada família na Terra a partir do material de construção somente nos Estados Unidos, e sob cultivo intensivo, este país produziria lã, algodão, linho e seda o suficiente para vestir cada pessoa no mundo mais finamente do que Salomão estava vestido em toda a sua glória, junto com comida suficiente para alimentá-los a todos luxuosamente. O suprimento visível é praticamente inesgotável, e o suprimento invisível realmente é inesgotável. Tudo o que você vê na Terra é feito de uma substância original, da qual todas as coisas procedem. Novas formas estão sendo constantemente criadas, e as mais antigas estão se dissolvendo, mas todas são formas assumidas por uma coisa. Não há limite para o suprimento de matéria sem forma, ou substância original. O universo é feito dela, mas nem tudo foi usado para fazer o universo. Os espaços dentro, através e entre as formas do universo visível são permeados e preenchidos com a substância original, com a matéria sem forma, com a matéria-prima de todas as coisas. 10.000 vezes mais do que foi feito ainda poderia ser feito, e mesmo assim não teríamos esgotado o suprimento de matéria-prima universal. Nenhum homem, portanto, é pobre porque a natureza é pobre ou porque não há o suficiente para todos. A natureza é um depósito inesgotável de riquezas, o suprimento nunca vai faltar. A substância original está viva com energia criativa e está constantemente produzindo mais formas. Quando o suprimento de material de construção se esgota, mais será produzido. Quando o solo se esgota de modo que alimentos e materiais para roupas não cresçam mais nele, ele será renovado ou mais solo será feito. Quando todo o ouro e prata tiverem sido extraídos da terra, se o homem ainda estiver em tal estágio de desenvolvimento social que precise de ouro e prata, mais será produzido do sem forma. O material sem forma responde às necessidades do homem, ele não o deixará ficar sem nenhuma coisa boa. Isto é verdade para o homem coletivamente, a raça como um todo é sempre abundantemente rica, e se os indivíduos são pobres, é porque eles não seguem o certo caminho de fazer as coisas que tornam o homem individualmente rico. A matéria sem forma é inteligente, é matéria que pensa. Ela é viva e sempre impelida em direção a mais vida. É o impulso natural e inerente da vida a buscar viver mais, é a natureza da inteligência ampliar-se, e da consciência buscar estender seus limites e encontrar expressão mais plena. O universo de formas foi feito pela substância viva sem forma, lançando-se na forma para se expressar mais plenamente. O universo é uma grande presença viva, sempre se movendo inerentemente em direção a mais vida e funcionamento mais pleno. A natureza é formada para o avanço da vida, seu motivo propulsor é o aumento da vida. Por essa causa, tudo o que pode possivelmente ministrar a vida é abundantemente provido, não pode haver falta, a menos que Deus se contradiga e anule suas próprias obras. Você não é mantido pobre pela falta de suprimento de riquezas, é um fato que demonstrarei um pouco mais adiante que até mesmo os recursos do suprimento sem forma estão sob o comando do homem ou da mulher que agirá e pensará de uma certa maneira. Capítulo 4. O primeiro princípio da ciência de enriquecer. O pensamento é o único poder que pode produzir riquezas tangíveis da substância sem forma. A matéria da qual todas as coisas são feitas é uma substância que pensa, e um pensamento de forma nesta substância produz a forma. A substância original se move de acordo com seus pensamentos, cada forma e processo que você vê na natureza é a expressão visível de um pensamento na substância original.
Conforme a matéria sem forma pensa em uma forma, ela assume essa forma. Conforme pensa em um movimento, ela faz esse movimento. É assim que todas as coisas foram criadas. Vivemos em um mundo de pensamento, que é parte de um universo de pensamento. O pensamento de um universo em movimento se estendeu por toda a substância sem forma, e a matéria pensante se movendo de acordo com esse pensamento, tomou a forma de sistemas de planetas e mantém essa forma. A substância pensante toma a forma de seu pensamento e se move de acordo com o pensamento. Mantendo a ideia de um sistema circular de sóis e mundos, ela toma a forma desses corpos e os move conforme pensa. Pensando na forma de um carvalho de crescimento lento, ela se move de acordo e produz a árvore, embora séculos possam ser necessários para fazer o trabalho. Ao criar, a sem forma parece se mover de acordo com as linhas de movimento que estabeleceu. Pensar em um carvalho não causa a formação instantânea de uma árvore adulta, mas põe em movimento as forças que produzirão a árvore, ao longo de linhas estabelecidas de crescimento. Cada pensamento de forma, contido na substância pensante, causa a criação da forma, mas sempre, ou pelo menos geralmente, ao longo de linhas de crescimento e ação já estabelecidas. O pensamento de uma casa de uma certa construção, se fosse impresso na substância sem forma, poderia não causar a formação instantânea da casa, mas causaria a transformação de energias criativas já trabalhando no comércio e na indústria em canais que resultariam na construção rápida da casa. E se não houvesse canais existentes através dos quais a energia criativa pudesse trabalhar, então a casa seria formada diretamente da substância primária, sem esperar pelos processos lentos do mundo orgânico e inorgânico. Nenhum pensamento de forma pode ser impresso na substância original sem causar a criação da forma. O homem é um centro pensante, e pode originar pensamento. Todas as formas que o homem molda com suas mãos devem primeiro existir em seu pensamento, ele não pode moldar uma coisa até que tenha pensado naquela coisa. E até agora o homem confinou seus esforços inteiramente ao trabalho de suas mãos, ele aplicou o trabalho manual ao mundo das formas, buscando mudar ou modificar aquelas já existentes. Ele nunca pensou em tentar causar a criação de novas formas imprimindo seus pensamentos sobre a substância sem forma. Quando o homem tem uma força-pensamento, ele pega material das formas da natureza, e faz uma imagem da forma que está em sua mente. Ele tem, até agora, feito pouco ou nenhum esforço para cooperar com a inteligência sem forma, para trabalhar com o Pai. Ele não sonhou que pode fazer o que ele vê o Pai fazendo. O homem remodela e modifica formas existentes pelo trabalho manual, ele não deu atenção à questão se ele não pode produzir coisas da substância sem forma comunicando seus pensamentos a ela. Nós propomos provar que ele pode fazer isso, provar que qualquer homem ou mulher pode fazer isso, e mostrar como. Como nosso primeiro passo, devemos estabelecer 3 proposições fundamentais. Primeiro, afirmamos que há uma matéria original sem forma, ou substância, da qual todas as coisas são feitas. Todos os elementos aparentemente muitos são apenas apresentações diferentes de um elemento, todas as muitas formas encontradas na natureza orgânica e inorgânica são apenas formas diferentes, feitas da mesma matéria. E essa matéria é matéria pensante, um pensamento contido nela produz a forma do pensamento. O pensamento, na substância pensante, produz formas. O homem é um centro pensante, capaz de pensamento original. Se o homem pode comunicar seu pensamento à substância pensante original, ele pode causar a criação, ou formação, da coisa em que pensa. Para resumir isso, existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os interstícios do universo. Um pensamento, nessa substância, produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. O homem pode formar coisas em seu pensamento e, ao imprimir seu pensamento sobre uma substância sem forma, pode fazer com que a coisa em que pensa seja criada.
Pode ser que me perguntem se posso provar essas afirmações, e sem entrar em detalhes, respondo que posso fazê-lo, tanto pela lógica quanto pela experiência. Raciocinando a partir dos fenômenos da forma e do pensamento, chego a uma substância pensante original, e raciocinando a partir dessa substância pensante, chego ao poder do homem de causar a formação da coisa em que pensa. E pela experiência, descobri que o raciocínio é verdadeiro, e esta é minha prova mais forte. Se um homem que lê este livro enriquece fazendo o que ele lhe diz para fazer, isso é evidência em apoio à minha alegação, mas se todo homem que faz o que ele lhe diz para fazer enriquece, isso é prova positiva até que alguém passe pelo processo e fale. A teoria é verdadeira até que o processo falhe, e esse processo não falhará, pois todo homem que fizer exatamente o que este livro lhe diz para fazer ficará rico. Eu disse que os homens enriquecem fazendo as coisas de uma certa maneira, e para fazer isso, os homens devem se tornar capazes de pensar de uma certa maneira. A maneira como um homem faz as coisas é o resultado direto da maneira como ele pensa sobre as coisas. Para fazer as coisas do jeito que você quer, você terá que adquirir a habilidade de pensar do jeito que você quer pensar. Esse é o primeiro passo para ficar rico. Pensar o que você quer pensar é pensar verdade, independentemente das aparências. Todo homem tem o poder natural e inerente de pensar o que quer pensar, mas requer muito mais esforço para fazê-lo do que pensar os pensamentos que são sugeridos pelas aparências. Pensar de acordo com a aparência é fácil, pensar a verdade independentemente das aparências é trabalhoso e requer o dispêndio de mais poder do que qualquer outro trabalho que o homem é chamado a executar. Não há trabalho do qual a maioria das pessoas se esquive tanto quanto do pensamento sustentado e consecutivo, é o trabalho mais duro do mundo. Isso é especialmente verdadeiro quando a verdade é contrária às aparências. Cada aparência no mundo visível tende a produzir uma forma correspondente na mente que a observa, e isso só pode ser prevenido mantendo o pensamento da verdade. Olhar para a aparência da doença produzirá a forma da doença em sua mente, finalmente, em seu corpo, a menos que você tenha o pensamento da verdade, que é que não existe doença, é apenas uma aparência, e a realidade é saúde. Olhar para as aparências da pobreza produzirá formas correspondentes em sua mente, a menos que você se apegue à verdade de que não existe pobreza, existe apenas abundância. Pensar em saúde quando cercado pelas aparências da doença, ou pensar em riquezas quando em meio às aparências da pobreza, requer poder, mas aquele que adquire esse poder se torna um mastermind. Ele pode conquistar o destino, ele pode ter o que quiser. Esse poder só pode ser adquirido ao compreender o fato básico que está por trás de todas as aparências, e esse fato é que há uma substância pensante, da qual e pela qual todas as coisas são feitas. Então, devemos compreender a verdade de que todo pensamento contido nessa substância se torna uma forma, e que o homem pode imprimir seus pensamentos nela de modo a fazê-los tomar forma e se tornarem coisas visíveis. Quando percebemos isso, perdemos todas as dúvidas e medos, pois sabemos que podemos criar o que queremos criar, podemos obter o que queremos ter e podemos nos tornar o que queremos ser. Como um primeiro passo para ficar rico, você deve acreditar nas 3 declarações fundamentais dadas anteriormente neste capítulo, e para enfatizá-las. Eu as repito aqui. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os espaços intermédios do universo. Um pensamento, nessa substância, produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. O homem pode formar coisas em seu pensamento e, ao imprimir seu pensamento sobre uma substância sem forma, pode fazer com que a coisa em que pensa seja criada. Você deve deixar de lado todos os outros conceitos do universo além deste monístico, e você deve se debruçar sobre isso até que esteja fixado em sua mente e se torne seu pensamento habitual. Leia essas declarações de credo repetidamente, fixe cada palavra em sua memória e medite sobre elas até que você acredite firmemente no que elas dizem. Se uma dúvida vier a você, deixe-a de lado como um pecado.
Não dê ouvidos a argumentos contra essa ideia, não vá a igrejas ou palestras onde um conceito contrário das coisas seja ensinado ou pregado. Não leia revistas ou livros que ensinem uma ideia diferente. Se você se confundir em sua fé, todos os seus esforços serão em vão. Não pergunte por que essas coisas são verdadeiras, nem especule sobre como elas podem ser verdadeiras, simplesmente confie nelas. A ciência de ficar rico começa com a aceitação absoluta dessa fé. Capítulo 5. Aumentando a vida. Você deve se livrar do último vestígio da velha ideia de que existe uma divindade cuja vontade é que você seja pobre, ou cujos propósitos podem ser atendidos mantendo-o na pobreza. A substância inteligente que é tudo, e em tudo, e que vive em tudo e vive em você, é uma substância conscientemente viva. Sendo uma substância conscientemente viva, ela deve ter a natureza e o desejo inerente de toda inteligência viva para o aumento da vida. Todo ser vivo deve buscar continuamente a ampliação de sua vida, porque a vida, no mero ato de viver, deve aumentar a si mesma. Uma semente, lançada ao solo, brota em atividade, e no ato de viver produz mais 100 sementes. A vida, ao viver, se multiplica. Ela está sempre se tornando mais, deve fazê-lo, se é que continua a ser. A inteligência está sob essa mesma necessidade de aumento contínuo. Cada pensamento que pensamos torna necessário que pensemos outro pensamento, a consciência está continuamente se expandindo. Cada fato que aprendemos nos leva ao aprendizado de outro fato, o conhecimento está continuamente aumentando. Cada talento que cultivamos traz à mente o desejo de cultivar outro talento, estamos sujeitos ao impulso da vida, buscando expressão, que sempre nos impulsiona a saber mais, a fazer mais e a ser mais. Para saber mais, fazer mais e ser mais, precisamos ter coisas para usar, pois aprendemos, fazemos e nos tornamos, apenas usando coisas. Precisamos ficar ricos, para que possamos viver mais. O desejo por riquezas é simplesmente a capacidade de uma vida maior buscando realização, todo desejo é o esforço de uma possibilidade não expressa para entrar em ação. É o poder buscando se manifestar que causa o desejo. Aquilo que faz você querer mais dinheiro é o mesmo que faz a planta crescer, é a vida buscando expressão mais plena. A substância viva única deve estar sujeita a esta lei inerente a toda a vida, ela é permeada pelo desejo de viver mais, é por isso que ela tem a necessidade de criar coisas. A substância única deseja viver mais em você, por isso, ela quer que você tenha todas as coisas que pode usar. É o desejo de Deus que você fique rico. Ele quer que você fique rico porque ele pode se expressar melhor através de você se você tiver muitas coisas para usar para dar-lhe expressão. Ele pode viver mais em você se você tiver comando ilimitado dos meios de vida. O universo deseja que você tenha tudo o que deseja ter. A natureza é amigável aos seus planos. Tudo é natural para você. Decida que isso é verdade. É essencial, no entanto, que seu propósito esteja em harmonia com o propósito que está em tudo. Você deve querer a vida real, não o mero prazer da gratificação sensual. A vida é a performance da função, e o indivíduo realmente vive apenas quando ele desempenha cada função, física, mental e espiritual, da qual ele é capaz, sem excesso em nenhuma. Você não quer ficar rico para viver de forma suína, para a satisfação de desejos animais, isso não é vida. Mas o desempenho de cada função física é uma parte da vida, e ninguém vive completamente se nega aos impulsos do corpo uma expressão normal e saudável. Você não quer ficar rico somente para desfrutar de prazeres mentais, para obter conhecimento, para gratificar a ambição, para ofuscar os outros, para ser famoso. Tudo isso é uma parte legítima da vida, mas o homem que vive somente para os prazeres do intelecto terá apenas uma vida parcial, e nunca ficará satisfeito com sua sorte. Você não quer ficar rico somente para o bem dos outros, perder-se pela salvação da humanidade,
experimentar as alegrias da filantropia e do sacrifício. As alegrias da alma são apenas uma parte da vida e elas não são melhores ou mais nobres do que qualquer outra parte. Você quer ficar rico para poder comer, beber e se divertir quando chegar a hora de fazer essas coisas, para poder se cercar de coisas bonitas, ver terras distantes, alimentar sua mente e desenvolver seu intelecto, para poder amar os homens e fazer coisas boas, e ser capaz de desempenhar um bom papel em ajudar o mundo a encontrar a verdade. Mas lembre-se de que o altruísmo extremo não é melhor nem mais nobre que o egoísmo extremo, ambos são erros. Livre-se da ideia de que Deus quer que você se sacrifique pelos outros e que você pode garantir o favor dele ao fazer isso. Deus não exige nada disso. O que ele quer é que você aproveite ao máximo sua vida, para você e para os outros, e você pode ajudar os outros mais aproveitando ao máximo sua vida do que de qualquer outra forma. Você só pode tirar o máximo proveito de si mesmo ficando rico, por isso é justo e louvável que você dedique seu primeiro e melhor pensamento ao trabalho de adquirir riqueza. Lembre-se, no entanto, que o desejo da substância é para todos, e seus movimentos devem ser para mais vida para todos. Ela não pode ser feita para trabalhar para menos vida para ninguém, porque ela está igualmente em todos, buscando riquezas e vida. A substância inteligente fará coisas para você, mas não tirará coisas de outra pessoa para dá-las a você. Você deve se livrar do pensamento de competição. Você deve criar, não competir pelo que já foi criado. Você não precisa tirar nada de ninguém. Você não precisa fazer grandes negócios. Você não precisa trapacear ou tirar vantagem. Você não precisa deixar nenhum homem trabalhar para você por menos do que ele ganha. Você não precisa cobiçar a propriedade dos outros, ou encará-la com olhos desejosos. Nenhum homem tem algo que você não possa ter, e isso sem tirar o que ele tem. Você deve se tornar um criador, não um competidor. Você vai conseguir o que quer, mas de tal forma que, quando conseguir, todos os outros homens terão mais do que tem agora. Estou ciente de que há homens que ganham uma grande quantidade de dinheiro procedendo em oposição direta às declarações do parágrafo acima, e posso acrescentar uma palavra de explicação aqui. Homens do tipo plutocrático, que se tornam muito ricos, às vezes o fazem puramente por sua extraordinária habilidade no plano da competição, e às vezes eles inconscientemente se relacionam com a substância em seus grandes propósitos e movimentos para a construção racial geral por meio da evolução industrial. Rockefeller, Carnegie, Morgan, entre tantos, foram os agentes inconscientes do Supremo no trabalho necessário de sistematizar e organizar a indústria produtiva e, no final, seu trabalho contribuirá imensamente para o aumento da vida de todos. Seu dia está quase no fim, eles organizaram a produção e logo serão sucedidos pelos agentes da multidão, que organizarão a maquinaria de distribuição. Os multimilionários são como os répteis monstruosos das eras pré-históricas, eles desempenham um papel necessário no processo evolucionário, mas o mesmo poder que os produziu irá dispor deles. E é bom ter em mente que eles nunca foram realmente ricos. Um registro das vidas privadas da maioria dessa classe mostrará que eles realmente foram os mais abjetos e miseráveis dos pobres. Riquezas garantidas no plano competitivo nunca são satisfatórias e permanentes, elas são suas hoje, e de outro amanhã. Lembre-se, se você quer ficar rico de uma forma científica e certa, você deve se erguer completamente para fora do pensamento competitivo. Você nunca deve pensar por um momento que o suprimento é limitado. Assim que você começa a pensar que todo o dinheiro está sendo encurralado e controlado por banqueiros e outros, e que você deve se esforçar para fazer leis aprovadas para parar esse processo, e assim por diante, naquele momento você cai na mente competitiva, e seu poder de causar criação se foi por enquanto, e o que é pior, você provavelmente irá aprender os movimentos criativos que você já instituiu. Saiba que há incontáveis milhões de dólares em ouro nas montanhas da Terra, ainda não trazidos à luz, e saiba que, se não houvesse, mais seria criado a partir da substância pensante para suprir suas necessidades.
Saiba que o dinheiro que você precisa virá, mesmo que seja necessário que 1000 homens sejam levados para a descoberta de novas minas de ouro amanhã. Nunca olhe para o suprimento visível, olhe sempre para as riquezas ilimitadas na substância sem forma, e saiba que elas estão chegando a você tão rápido quanto você pode recebê-las e usá-las. Ninguém, ao encurralar o suprimento visível, pode impedi-lo de obter o que é seu. Então nunca se permita pensar por um instante que todos os melhores lugares para a construção serão tomados antes de você se preparar para construir sua casa, a menos que você se apresse. Nunca se preocupe com os trustes e combinações, e fique ansioso por medo de que eles logo venham a possuir toda a terra. Nunca tenha medo de perder o que você quer porque outra pessoa chega primeiro que você. Isso não pode acontecer, você não está buscando nada que seja possuído por outra pessoa, você está fazendo com que o que você quer seja criado a partir da substância sem forma, e o suprimento é ilimitado. Atenha-se à declaração formulada. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os espaços intermédios do universo. Um pensamento, nessa substância, produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. O homem pode formar coisas em seu pensamento e, ao imprimir seu pensamento sobre uma substância sem forma, pode fazer com que a coisa em que pensa seja criada. Capítulo 6. Como as riquezas chegam até você? Quando digo que você não precisa fazer barganhas afiadas, não quero dizer que você não precisa fazer nenhuma barganha, ou que você está acima da necessidade de ter qualquer negociação com seus semelhantes. Quero dizer que você não precisará lidar com eles injustamente, você não precisa obter algo por nada, mas pode dar a cada homem mais do que você tira dele. Você não pode dar a cada homem mais em valor de mercado à vista do que você tira dele, mas você pode dar a ele mais em valor de uso do que o valor à vista da coisa que você tira dele. O papel, a tinta e outros materiais neste livro podem não valer o dinheiro que você paga por eles, mas se as ideias sugeridas por ele lhe renderem milhares de dólares, você não foi injustiçado por aqueles que o venderam a você, eles lhe deram um grande valor de uso por um pequeno valor à vista. Vamos supor que eu possua uma pintura de um dos grandes artistas, que, em qualquer comunidade civilizada, vale milhares de dólares. Eu a levo para Baffinham, e por vendas induzo um esquimó a dar um pacote de peles no valor de $500 por ela. Eu realmente o prejudiquei, pois ele não tem utilidade para a pintura, ela não tem valor de uso para ele, não acrescentará nada à sua vida. Mas suponha que eu lhe dê uma arma que valha $50 por suas peles, então ele fez um bom negócio. Ele tem uso para a arma, ela lhe dará muito mais peles e muita comida, ela acrescentará à sua vida em todos os sentidos, ela o tornará rico. Quando você sobe do plano competitivo para o criativo, você pode escanear suas transações comerciais muito rigorosamente, e se você estiver vendendo a qualquer homem qualquer coisa que não acrescente mais à vida dele do que a coisa que ele lhe dá em troca, você pode se dar ao luxo de parar com isso. Você não precisa vencer ninguém nos negócios. E se você está em um negócio que vence as pessoas, saia dele imediatamente. Dê a cada homem mais em valor de uso do que você tira dele em valor monetário, então você estará contribuindo para a vida do mundo com cada transação comercial. Se você tem pessoas trabalhando para você, você deve tirar delas mais em dinheiro do que você paga em salários, mas você pode organizar seu negócio de modo que ele seja preenchido com o princípio do progresso, e para que cada funcionário que desejar possa progredir um pouco a cada dia. Você pode fazer com que seu negócio faça pelos seus funcionários o que este livro está fazendo por você. Você pode conduzir seu negócio de modo que ele seja uma espécie de escada, pela qual todo funcionário que se esforçar poderá subir até a riqueza e, dada a oportunidade, se ele não fizer isso, não é culpa sua. E, finalmente,
Por que você deve causar a criação de suas riquezas a partir da substância sem forma que permeia todo o seu ambiente, não significa que elas devem tomar forma a partir da atmosfera e vir a existir diante de seus olhos. Se você quer uma máquina de costura, por exemplo, não quero dizer que você deve imprimir o pensamento de uma máquina de costura na substância pensante até que a máquina seja formada sem mãos, na sala onde você está sentado, ou em outro lugar. Mas se você quer uma máquina de costura, mantenha a imagem mental dela com a mais positiva certeza de que ela está sendo feita, ou está a caminho de você. Depois de formar o pensamento, tenha a mais absoluta e inquestionável fé de que a máquina de costura está chegando, nunca pense nela, ou fale dela, de nenhuma outra forma que não seja como se ela tivesse certeza de chegar. Reivindique-a como já sua. Ela será trazida a você pelo poder da inteligência suprema, agindo sobre as mentes dos homens. Se você mora no Maine, pode ser que um homem seja trazido do Texas ou do Japão para se envolver em alguma transação que resultará em você obter o que deseja. Se for assim, todo o assunto será tão benéfico para aquele homem quanto para você. Não se esqueça por um momento que a substância pensante está através de tudo, em tudo, se comunicando com tudo, e pode influenciar tudo. O desejo da substância pensante por uma vida mais plena e melhor vivência causou a criação de todas as máquinas de costura já feitas, e pode causar a criação de milhões a mais, e causará, sempre que os homens a colocarem em movimento pelo desejo e fé, e agindo de uma certa maneira. Você certamente pode ter uma máquina de costura em sua casa e é igualmente certo que você pode ter qualquer outra coisa ou coisas que você queira, e que você usará para o avanço de sua própria vida e da vida dos outros. Não precisa hesitar em pedir muito, é do agrado do vosso Pai dar-vos o reino, disse Jesus. A substância original quer viver tudo o que é possível em você e quer que você tenha tudo o que pode ou irá usar para viver a vida mais abundante. Se você fixar em sua consciência o fato de que o desejo que você sente pela posse de riquezas é um com o desejo da onipotência por uma expressão mais completa, sua fé se tornará invencível. Certa vez, vi um garotinho sentado ao piano, e tentando em vão extrair a harmonia das teclas, e vi que ele estava aflito e provocado por sua incapacidade de tocar música de verdade. Perguntei a ele a causa de sua irritação, e ele respondeu: eu posso sentir a música em mim, mas não consigo fazer minhas mãos irem direito. A música nele era o urde da substância original, contendo todas as possibilidades de toda a vida, tudo o que há de música estava buscando expressão através da criança. Deus, a substância única, está tentando viver, fazer e aproveitar as coisas por meio da humanidade. Ele está dizendo: quero mãos para construir estruturas maravilhosas, tocar harmonias divinas, pintar quadros gloriosos, quero pés para executar minhas tarefas, olhos para ver minhas belezas, línguas para contar verdades poderosas e cantar canções maravilhosas, e assim por diante. Tudo o que há de possível é buscar expressão por meio dos homens. Deus quer que aqueles que sabem tocar música tenham pianos e todos os outros instrumentos, e tenham os meios para cultivar seus talentos ao máximo. Ele quer que aqueles que sabem apreciar a beleza sejam capazes de se cercar de coisas bonitas. Ele quer que aqueles que sabem discernir a verdade tenham todas as oportunidades de viajar e observar. Ele quer que aqueles que sabem apreciar roupas sejam lindamente vestidos, e aqueles que sabem apreciar boa comida sejam luxuosamente alimentados. Ele quer todas essas coisas porque é Ele mesmo que as desfruta e aprecia, é Deus quem quer brincar, cantar, desfrutar da beleza, proclamar a verdade, usar roupas finas e comer bons alimentos. É Deus quem opera em vocês tanto o querer quanto o efetuar, disse Paulo. O desejo que você sente por riquezas é o infinito, buscando se expressar em você assim como ele buscou encontrar expressão no garotinho ao piano. Então você não precisa hesitar em pedir amplamente. Sua parte é focalizar e expressar o desejo a Deus.
Este é um ponto difícil para a maioria das pessoas. Elas retêm algo da velha ideia de que pobreza e autossacrifício são agradáveis a Deus. Elas veem a pobreza como parte do plano, uma necessidade da natureza. Elas têm a ideia de que Deus terminou sua obra e fez tudo o que ele pode fazer, e que a maioria dos homens deve permanecer pobre porque não há o suficiente para todos. Elas se apegam tanto a esse pensamento errôneo que se sentem envergonhadas de pedir riqueza. Elas tentam não querer mais do que uma competência muito modesta, apenas o suficiente para deixá-las razoavelmente confortáveis. Lembro-me agora do caso de um estudante a quem foi dito que ele deveria ter em mente uma imagem clara das coisas que desejava, para que o pensamento criativo delas pudesse ser impresso na substância sem forma. Ele era um homem muito pobre, morando em uma casa alugada e tendo apenas o que ganhava no dia a dia, e ele não conseguia entender o fato de que toda a riqueza era sua. Então, depois de pensar no assunto, ele decidiu que poderia razoavelmente pedir um novo tapete para o chão de seu melhor quarto e um fogão a carvão antracito para aquecer a casa durante o tempo frio. Seguindo as instruções dadas neste livro, ele obteve essas coisas em poucos meses, e então ocorreu-lhe que não havia pedido o suficiente. Ele examinou a casa em que morava e planejou todas as melhorias que gostaria de fazer nela. Ele mentalmente adicionou uma janela saliente aqui e um quarto ali, até que estivesse completo em sua mente como seu lar ideal, e então ele planejou seus móveis. Mantendo o quadro inteiro em sua mente, ele começou a viver da maneira certa, e a se mover em direção ao que queria, e ele é dono da casa agora, e a está reconstruindo de acordo com a forma de sua imagem mental. E agora, com fé ainda maior, ele está indo em direção a coisas maiores. Tem sido para ele de acordo com sua fé, e é assim com você e com todos nós. Capítulo 7. Gratidão. As ilustrações dadas no último capítulo terão transmitido ao leitor o fato de que o primeiro passo para enriquecer é transmitir a ideia dos seus desejos à substância sem forma. Isso é verdade, e você verá que para fazer isso é necessário relacionar-se com a inteligência sem forma de forma harmoniosa. Garantir essa relação harmoniosa é uma questão de importância tão primária e vital que darei espaço para sua discussão aqui e lhe darei instruções que, se você as seguir, certamente o levarão à perfeita unidade de mente com Deus. Todo o processo de ajuste mental e expiação pode ser resumido em uma palavra: gratidão. Primeiro, você acredita que existe uma substância inteligente, da qual todas as coisas procedem. Segundo, você acredita que essa substância lhe dá tudo o que você deseja. E terceiro, você se relaciona com ela por um sentimento de profunda gratidão. Muitas pessoas que ordenam suas vidas corretamente em todos os outros aspectos são mantidas na pobreza por sua falta de gratidão. Tendo recebido um presente de Deus, elas cortam os fios que as conectam a Ele ao deixar de fazer reconhecimento. É fácil entender que quanto mais perto vivemos da fonte de riqueza, mais riqueza receberemos, e também é fácil entender que a alma que é sempre grata vive em contato mais próximo com Deus do que aquela que nunca olha para Ele em reconhecimento agradecido. Quanto mais gratamente fixamos nossas mentes no Supremo quando coisas boas chegam até nós, mais coisas boas receberemos e mais rapidamente elas virão, e a razão é simplesmente que a atitude mental de gratidão leva a mente a um contato mais próximo com a fonte de onde vêm as bênçãos. Se é um pensamento novo para você que a gratidão traz toda a sua mente para uma harmonia mais próxima com as energias criativas do universo, considere bem, e você verá que é verdade. As coisas boas que você já tem vieram a você ao longo da linha de obediência a certas leis. A gratidão guiará sua mente ao longo dos caminhos pelos quais as coisas vêm, e ela o manterá em harmonia próxima com o pensamento criativo e o impedirá de cair no pensamento competitivo. Somente a gratidão pode fazer com que você continue olhando para o todo e evitar que caia no erro de pensar que o suprimento é limitado, e fazer isso seria fatal para suas esperanças. Existe uma lei da gratidão, e é absolutamente necessário que você a observe se quiser obter os resultados que busca.
A lei da gratidão é o princípio natural de que ação e reação são sempre iguais e em direções opostas. O alcance grato da sua mente em louvor ao Supremo é uma libertação ou gasto de força, ela não pode deixar de alcançar aquilo a que se dirigiu, e a reação é um movimento instantâneo em sua direção. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Essa é uma afirmação de verdade psicológica. E se sua gratidão for forte e constante, a reação na substância sem forma será forte e contínua, o movimento das coisas que você quer será sempre em sua direção. Observe a atitude grata que Jesus tomou, como ele sempre parece estar dizendo: Eu te agradeço, Pai, porque tu me ouves. Você não pode exercer muito poder sem gratidão, pois é a gratidão que o mantém conectado com o poder. Mas o valor da gratidão não consiste somente em lhe dar mais bênçãos no futuro. Sem gratidão, você não pode evitar por muito tempo pensamentos insatisfatórios sobre as coisas como elas são. No momento em que você permite que sua mente se demore com insatisfação sobre as coisas como elas são, você começa a perder terreno. Você fixa a atenção no comum, no ordinário, no pobre, no sórdido e mesquinho, e sua mente toma a forma dessas coisas. Então você transmitirá essas formas ou imagens mentais para o sem forma, e o comum, o pobre, o sórdido e mesquinho virão até você. Permitir que sua mente se concentre no inferior é se tornar inferior e se cercar de coisas inferiores. Por outro lado, fixar sua atenção no melhor é cercar-se do melhor e se tornar o melhor. O poder criativo dentro de nós nos transforma na imagem daquilo a que damos atenção. Nós somos substância pensante, e a substância pensante sempre assume a forma daquilo em que pensa. A mente grata está constantemente fixada no melhor, portanto, ela tende a se tornar o melhor, ela assume a forma ou o caráter do melhor e receberá o melhor. Além disso, a fé nasce da gratidão. A mente grata espera continuamente coisas boas, e a expectativa se torna a fé. A reação da gratidão sobre a própria mente produz fé, e cada onda de gratidão aumenta a fé. Aquele que não tem sentimento de gratidão não pode manter por muito tempo uma fé viva, e sem uma fé viva você não pode enriquecer pelo método criativo, como veremos nos capítulos seguintes. É necessário, então, cultivar o hábito de ser grato por tudo de bom que lhe acontece e agradecer continuamente. E porque todas as coisas contribuíram para o seu progresso, você deve incluir todas as coisas em sua gratidão. Não perca tempo pensando ou falando sobre as deficiências ou ações erradas de plutocratas ou magnatas da confiança. A organização do mundo deles fez sua oportunidade, tudo o que você obtém realmente vem a você por causa deles. Não se enfureça contra políticos corruptos, se não fossem os políticos, cairíamos na anarquia, e suas oportunidades seriam muito reduzidas. Deus trabalhou muito tempo e muito pacientemente para nos levar até onde estamos na indústria e no governo, e Ele está seguindo em frente com sua obra. Não há a menor dúvida de que Ele acabará com plutocratas, magnatas de confiança, capitães da indústria e políticos assim que puderem ser poupados, mas, enquanto isso, eis que todos eles são muito bons. Lembre-se de que todos eles estão ajudando a organizar as linhas de transmissão ao longo das quais suas riquezas chegarão a você, e seja grato a todos eles. Isso colocará em relações harmoniosas com o bem em tudo, e o bem em tudo se moverá em sua direção. Capítulo 8. Pensando de uma certa maneira. Volte para o capítulo 6 e leia novamente a história do homem que formou uma imagem mental de sua casa, e você terá uma ideia justa do passo inicial para ficar rico. Você deve formar uma imagem mental clara e definida do que você quer, você não pode transmitir uma ideia a menos que você mesmo a tenha. Você precisa ter algo antes de poder dá-lo, e muitas pessoas não conseguem impressionar a substância pensante porque elas têm apenas um conceito vago e nebuloso das coisas que querem fazer, ter ou se tornar. Não basta que você tenha um desejo geral de riqueza para fazer o bem, todo mundo tem esse desejo.
Não é suficiente que você tenha o desejo de viajar, ver coisas, viver mais, etc. Todo mundo tem esses desejos também. Se você fosse enviar uma mensagem sem fio para um amigo, você não enviaria as letras do alfabeto em sua ordem, e deixaria que ele construísse a mensagem por si mesmo, nem pegaria palavras aleatoriamente do dicionário. Você enviaria uma frase coerente, uma que significasse algo. Quando você tenta impressionar seus desejos sobre a substância, lembre-se de que isso deve ser feito por uma declaração coerente, você deve saber o que quer, e ser definitivo. Você nunca pode ficar rico, ou iniciar o poder criativo em ação, enviando anseios não formados e desejos vagos. Reveja seus desejos assim como o homem que descreve e revisou sua casa. Veja exatamente o que você quer e tenha uma imagem mental clara de como você quer que ela fique quando você a receber. Essa imagem mental clara você deve ter continuamente em mente, assim como o marinheiro tem em mente o porto para o qual está navegando o navio, você deve manter seu rosto voltado para ela o tempo todo. Você não deve perdê-la de vista mais do que o timoneiro perde de vista a bússola. Não é necessário fazer exercícios de concentração, nem separar momentos especiais para oração e afirmação, nem entrar em silêncio, nem fazer acrobacias ocultas de qualquer tipo. As coisas estão bem o suficiente, mas tudo o que você precisa é saber o que quer, e querer isso o suficiente para que isso fique em seus pensamentos. Passe o máximo de seu tempo livre que puder contemplando sua imagem, mas ninguém precisa fazer exercícios para concentrar sua mente em algo que realmente deseja, são as coisas com as quais você realmente não se importa que exigem esforço para fixar sua atenção nelas. E a menos que você realmente queira ficar rico, de modo que o desejo seja forte o suficiente para manter seus pensamentos direcionados ao propósito, assim como o polo magnético segura a agulha da bússola, dificilmente valerá a pena tentar executar as instruções dadas neste livro. Os métodos aqui apresentados são para pessoas cujo desejo por riquezas é forte o suficiente para superar a preguiça mental e o amor à facilidade, e fazê-los funcionar. Quanto mais clara e definida você fizer sua imagem, e quanto mais você se debruçar sobre ela, destacando todos os seus detalhes encantadores, mais forte será seu desejo, e quanto mais forte for seu desejo, mais fácil será manter sua mente fixa na imagem do que você quer. Algo mais é necessário, no entanto, do que meramente ver a imagem claramente. Se isso é tudo o que você faz, você é apenas um sonhador, e terá pouco ou nenhum poder para a realização. Por trás de sua visão clara deve haver o propósito de realizá-la, de trazê-la à tona em expressão tangível. E por trás desse propósito deve haver uma fé invencível e inabalável de que a coisa já é sua, que ela está à mão e você só precisa tomar posse dela. Viva na nova casa, mentalmente, até que ela tome forma ao seu redor fisicamente. No reino mental, entre imediatamente no pleno desfrute das coisas que você quer. Tudo o que pedirdes em oração, crede que recebereis, e assim vos será feito, disse Jesus. Veja as coisas que você quer como se elas estivessem realmente ao seu redor o tempo todo, veja-se como possuindo-as e usando-as. Faça uso delas na imaginação assim como você as usará quando elas forem suas posses tangíveis. Pense em sua imagem mental até que ela esteja clara e distinta, e então tome a atitude mental de propriedade em relação a tudo naquela imagem. Tome posse dela, em mente, na fé plena de que ela é realmente sua. Segure essa propriedade mental, não vacile por um instante na fé de que ela é real. E lembre-se do que foi dito em um capítulo anterior sobre gratidão. Seja tão grato por ela o tempo todo quanto você espera ser quando ela tiver tomado forma. O homem que pode sinceramente agradecer a Deus pelas coisas que ele ainda possui apenas na imaginação, tem fé real. Ele ficará rico, ele causará a criação de tudo o que quiser. Você não precisa orar repetidamente pelas coisas que deseja, não é necessário contar a Deus sobre isso todos os dias. Não useis de vãs repetições, como os pagãos, disse Jesus aos seus alunos,
Porque vosso Pai sabe que tendes necessidade destas coisas antes de vós lhe pedirdes. Sua parte é formular inteligentemente seu desejo pelas coisas que contribuem para uma vida melhor e organizar esses desejos em um todo coerente, e então imprimir esse desejo total na substância sem forma, que tem o poder e a vontade de lhe trazer o que você quer. Você não causa essa impressão repetindo sequências de palavras, você a causa mantendo a visão com um propósito inabalável de alcançá-la e com uma fé inabalável de que você a alcançará. A resposta à oração não depende da sua fé enquanto você fala, mas sim da sua fé enquanto você trabalha. Você não pode impressionar a mente de Deus tendo um dia especial de sábado separado para dizer a Ele o que você quer, e esquecê-lo durante o resto da semana. Você não pode impressioná-lo tendo horas especiais para ir para seu quarto e orar, se você então dispensar o assunto de sua mente até que a hora da oração chegue novamente. A oração oral é boa o suficiente, e tem seu efeito, especialmente sobre você, em esclarecer sua visão e fortalecer sua fé, mas não são suas petições orais que lhe dão o que você quer. Para ficar rico, você não precisa de uma doce hora de oração, você precisa orar sem cessar. E por oração, quero dizer manter-se firme em sua visão, com o propósito de fazer com que sua criação se torne uma forma sólida, e a fé de que você está fazendo isso. Creia que vocês os receberam. Toda a questão gira em torno de receber, uma vez que você tenha claramente formado sua visão. Quando você a tiver formado, é bom fazer uma declaração oral, dirigindo-se ao Supremo em oração reverente, e a partir desse momento você deve, em mente, receber o que você pede. Viva na nova casa, use roupas finas, ande de automóvel, faça viagem e planeje com confiança viagens maiores. Pense e fale de todas as coisas que você pediu em termos de propriedade atual real. Imagine um ambiente e uma condição financeira exatamente como você os quer, e viva o tempo todo naquele ambiente imaginário e condição financeira. Lembre-se, no entanto, de que você não faz isso como um mero sonhador e construtor de castelos, mantenha a fé de que o imaginário está sendo realizado e o propósito de realizá-lo. Lembre-se de que é a fé e o propósito no uso da imaginação que fazem a diferença entre o cientista e o sonhador. E tendo aprendido esse fato, é aqui que você deve aprender o uso adequado da vontade. Capítulo 9. Como usar a vontade. Para começar a enriquecer de forma científica, você não tenta aplicar sua força de vontade em nada fora de si mesmo. De qualquer forma, você não tem o direito de fazer isso. É errado aplicar sua vontade a outros homens e mulheres, a fim de fazê-los fazer o que você deseja. É tão flagrantemente errado coagir as pessoas por poder mental quanto é coagi-las por poder físico. Se compelir as pessoas por força física a fazer coisas para você as reduz à escravidão, compeli-las por meios mentais realiza exatamente a mesma coisa, a única diferença está nos métodos. Se tirar coisas das pessoas por força física é roubo, elas tomarem coisas por força mental também é roubo, não há diferença em princípio. Você não tem o direito de usar seu poder de vontade sobre outra pessoa, mesmo para o bem dela, pois você não sabe o que é para o bem dela. A ciência de ficar rico não exige que você aplique poder ou força a qualquer outra pessoa, de forma alguma. Não há a menor necessidade de fazer isso, na verdade, qualquer tentativa de usar sua vontade sobre os outros só tenderá a derrotar seu propósito. Você não precisa aplicar sua vontade às coisas para obrigá-las a vir até você. Isso seria simplesmente tentar coagir Deus, e seria tolo e inútil, além de irreverente. Você não precisa obrigar Deus a lhe dar coisas boas, assim como não precisa usar sua força de vontade para fazer o sol nascer. Você não precisa usar sua força de vontade para conquistar uma divindade hostil ou fazer com que forças teimosas e rebeldes obedeçam às suas ordens. A substância é amigável com você e está mais ansiosa para lhe dar o que você quer do que você para obtê-lo. Para ficar rico, você só precisa usar sua força de vontade sobre si mesmo. Quando você sabe o que pensar e fazer,
então você deve usar sua vontade para se obrigar a pensar e fazer as coisas certas. Esse é o uso legítimo da vontade para conseguir o que você quer, usá-la para se manter no curso certo. Use sua vontade para se manter pensando e agindo da maneira certa. Não tente projetar sua vontade, seus pensamentos ou sua mente no espaço, para agir em coisas ou pessoas. Mantenha sua mente em casa, ela pode realizar mais lá do que em qualquer outro lugar. Use sua mente para formar uma imagem mental do que você quer e mantenha essa visão com fé e propósito, e use sua vontade para manter sua mente trabalhando da maneira certa. Quanto mais firmes e contínuos forem sua fé e seu propósito, mais rapidamente você ficará rico, porque você causará apenas impressões positivas na substância e você não as neutralizará ou compensará com impressões negativas. A imagem dos seus desejos, mantida com fé e propósito, é absorvida pelo sem forma e a permeia grandes distâncias, por todo o universo, até onde eu sei. À medida que essa impressão se espalha, todas as coisas são colocadas em movimento em direção à sua realização, cada coisa viva, cada coisa inanimada e as coisas ainda não criadas são agitadas para trazer à existência aquilo que você quer. Toda força começa a ser exercida nessa direção, todas as coisas começam a se mover em sua direção. As mentes das pessoas, em todos os lugares, são influenciadas a fazer as coisas necessárias para a realização de seus desejos, e elas trabalham para você, inconscientemente. Mas você pode verificar tudo isso iniciando uma impressão negativa na substância sem forma. Dúvida ou descrença são tão certas para iniciar um movimento para longe de você quanto fé e propósito são para iniciar um em sua direção. É por não entender isso que a maioria das pessoas que tentam fazer uso da ciência mental para enriquecer cometem seu fracasso. Cada hora e momento que você gasta dando atenção a dúvidas e medos, cada hora que você gasta em preocupação, cada hora em que sua alma é possuída pela descrença, define uma corrente para longe de você em todo o domínio da substância inteligente. Todas as promessas são para aqueles que creem, e somente para eles. Observe o quão insistente Jesus era sobre esse ponto de crença, e agora você sabe o motivo. Como a crença é muito importante, cabe a você proteger seus pensamentos, e como suas crenças serão moldadas em grande parte pelas coisas que você observa e pensa, é importante que você controle sua atenção. E aqui a vontade entra em ação, pois é por meio dela que você determina em quais coisas sua atenção será fixada. Se você quer ficar rico, não deve fazer um estudo sobre pobreza. As coisas não são trazidas à existência pensando sobre seus opostos. A saúde nunca será alcançada estudando doenças e pensando sobre doenças, a retidão não será promovida estudando o pecado e pensando sobre o pecado, e ninguém jamais enriqueceu estudando a pobreza e pensando sobre a pobreza. A medicina, como ciência da doença, aumentou a doença, a religião, como ciência do pecado, promoveu o pecado, e a economia, como estudo da pobreza, encherá o mundo de miséria e carência. Não fale sobre pobreza, não a investigue, nem se preocupe com ela. Não importa quais são suas causas, você não tem nada a ver com elas. O que lhe preocupa é a cura. Não gaste seu tempo em trabalhos de caridade ou movimentos de caridade, toda caridade só tende a perpetuar a miséria que pretende erradicar. Não digo que você deva ser duro de coração ou cruel, e se recusar a ouvir o clamor da necessidade, mas você não deve tentar erradicar a pobreza de nenhuma das formas convencionais. Deixe a pobreza para trás, e deixe tudo o que lhe diz respeito para trás, e faça o bem. Fique rico, essa é a melhor maneira de ajudar os pobres. E você não pode manter a imagem mental que o tornará rico se encher sua mente com imagens de pobreza. Não leia livros ou jornais que dão relatos circunstanciais da miséria dos moradores de cortiços, dos horrores do trabalho infantil e assim por diante. Não leia nada que encha sua mente com imagens sombrias de carência e sofrimento.
Você não pode ajudar os pobres nem um pouco sabendo dessas coisas, e o conhecimento generalizado delas não tende a acabar com a pobreza. O que tende a acabar com a pobreza não é colocar imagens de pobreza na mente, mas colocar imagens de riqueza na mente dos pobres. Você não está abandonando os pobres em sua miséria quando se recusa a permitir que sua mente seja preenchida com imagens dessa miséria. A pobreza pode ser eliminada, não aumentando o número de pessoas ricas que pensam na pobreza, mas aumentando o número de pessoas pobres que têm o propósito, com fé, de enriquecer. Os pobres não precisam de caridade, eles precisam de inspiração. A caridade apenas lhes envia um pedaço de pão para mantê-los vivos em sua miséria, ou lhes dá um entretenimento para fazê-los esquecer por 1 ou 2 horas, mas a inspiração os fará sair de sua miséria. Se você quer ajudar os pobres, demonstre a eles que eles podem se tornar ricos, prove isso ficando rico você mesmo. A única maneira pela qual a pobreza será banida deste mundo é fazendo com que um número grande e cada vez maior de pessoas pratique os ensinamentos deste livro. As pessoas devem ser ensinadas a enriquecer pela criação, não pela competição. Todo homem que enriquece pela competição joga para trás a escada pela qual ascendeu e mantém os outros para baixo, mas todo homem que enriquece pela criação abre caminho para que milhares o sigam e os inspira a fazê-lo. Você não está demonstrando dureza de coração ou uma disposição insensível quando se recusa a ter pena da pobreza, ver a pobreza, ler sobre a pobreza, ou pensar ou falar sobre ela, ou ouvir aqueles que falam sobre ela. Use sua força de vontade para manter sua mente fora do assunto da pobreza, e para mantê-la fixa com fé e propósito na visão do que você quer.